Oi, eu sou a Aninha, sendo bem-vinda de volta a Chega de Ler. E hoje eu tô aqui com essa fantasia maravilhosa de coisa chique, entendeu? É minha veste, entendeu? Nossa, porque, né, eu sou uma rainha, que na verdade é meu pijama de Raposa das Nove Caudas do Naruto, mas a gente finge que é outra coisa. Mas eu tô aqui hoje pra gente falar finalmente sobre A Coroa, que é o último livro de toda a série da seleção. Eu de verdade só queria começar pedindo desculpa por toda essa demora. Eu terminei de ler esse livro, tipo, novembro, só que eu não tive tempo pra gravar, não tive, sei lá, força pra gravar. Eu já expliquei no vídeo do final do ano, eu acho, porque eu não consegui gravar tanto esse ano passado, né, no final, basicamente, aí eu não consegui, acabei atrasando o vídeo da Coroa, mas agora eu tô aqui, eu espero que vocês que vale a pena, eu espero. Eu acho que não vai valer a pena. Mas enfim, como vocês já sabem, ou se você é novo aqui e nunca viu um vídeo, né, vai saber agora. Esse vídeo é inspirado no estilo de vídeos do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, que no começo eu vou fazer um resumão bem grande, inclusive, do que aconteceu no livro, e depois eu vou dar minhas opiniões. Mas como acabou sendo com o livro da Herdeira, eu vou ter que fazer essa parte do resumo num lugar diferente, só a minha voz, aí eu realmente vou colocar dessa vez imagens pra ilustrar o que eu tô falando. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, tá certo o que eu falei. Mas essa é a melhor forma que eu consigo fazer agora. Então, vocês ficam aí com o resumo. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dê um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral. E, se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, mudei de opinião, eu vou fazer o resumo do livro aqui pra vocês. Se eu ficar lendo, às vezes, nos momentos, me perdoem, mas o resumo ficou grande. A Coroa já começa no dia seguinte de quando termina a Herdeira, e pela pressão, a Idlin acaba tendo que fazer o corte e já nomeia os 6 finalistas. O Gunnar, o Kyle, o Ian, o Hale, o Fox e o Harry, que vai com o Eric, obviamente. E ela já acaba virando rainha regente. Do nada aparece um cara chamado Merritt, que é filho de Zaylia, e o pai dele é brigado com o Maxon por causa de umas coisas lá. E ele aparece oferecendo ajuda pra Idlin, ao mesmo tempo porque ele também quer restabelecer a amizade entre os Aelia e os Shreve. Então ele tá lá, ele é muito querido pelo povo, então ele se oferece para ajudar a Idlin a meio que conquistar o povo. A América, ela acaba acordando, porque ela acabou muito mal, o último livro, e ela vai ver os filhos. Depois disso a gente vai pra romance de novo, a Idlin vai sair com o Kyle, ela conta que ela tá mal por causa da carta do Aren e tal. Aí ele se oferece pra beijar ela, pra fazer passar. E ela fala que não, porque ela tá gostando realmente dele, então é melhor não confundir as coisas. E eles acabam confessando de novo que gostam um do outro. E um dia, ou noite hehe, que eu coloquei aqui no roteiro, não sei porquê, a Idlin sai pra conversar com o Eric, e eles acabam confessando que eles são importantes um pro outro. E ele se oferece pra ajudar ela no que ela precisar. Do nada, o Gunnar chega na Idlin e pede pra beijar ela pra ver se rola. Eles realmente se beijam, ele beija bem, todas essas coisas, mas não tem uma química. E aí ele entende que ele não tem lugar lá e ele sai da seleção. É realmente isso que acontece. Depois, a Idlin acaba sendo do encontro com o Harry, mas meio que não dá muito certo, porque ela acaba conversando mais com o Eric do que com o Harry, porque ela entende o que o Eric fala, né? E aí, por causa disso, ela decide que ela quer que todo mundo, todos os selecionados pelo menos, e ela também aprendam um pouquinho de finlandês, pro Harry conseguir ficar mais incluído. Inclusive, numa dessas aulas, eles acabam quase se beijando. Mudando de núcleo um momento, o Merritt acaba sugerindo pra Idlin eles fazerem meio que uma roda com algumas pessoas que representam o povo para eles contarem o que eles têm de reclamações sobre o governo. E de início dá muito ruim, os caras reclamam dela, e a Idlin, como ela é completamente egoísta como ela reclama disso, mas ela acaba conseguindo virar isso e no final fica tudo bem. A Idlin, depois disso, acaba propondo pro pai dela já subir pro trono, pro pai poder ficar mais tempo com a família dele, com a mãe principalmente, né, com a mãe, com a América, e ele acaba aceitando. E realmente ela vira rainha. Em uma aula de finlandês, a Idlin e o Kyle, eles conversam de novo, eles restabelecem de novo que eles são importantes um pro outro, mas o mais importante acontece depois. O Hale, ele puxa a Idlin pra um cantinho e conta que ele e o Ian estão tendo um relacionamento, mas que é complicado, né, porque é homofobia, obviamente, e vai ser considerado traição se os dois forem eliminados e descobrirem que os dois estão juntos. E aí, a Idlin, no momento em que ela realmente é bem querida, ela acaba criando um plano pra eliminar cada um de uma vez, em um momento, pra não ficar tão claro assim, que é por causa que os dois estão juntos, e no futuro, eles teriam que manter um relacionamento meio que em segredo, mas não ia ficar tão na cara assim. E o Hale fica muito agradecido por causa disso, ele realmente gosta muito dessa ação dela. Antes da coroação em si, a gente tem uns momentos fofinhos com os meninos, ela fala com o Caio sobre os planos de arquitetura deles, quando se beijam.
Aí ela quase beija o Eric também, porque aí ela realmente percebe que gosta dele. Na coroação acontece coisa super de boa, o Aren volta, pede desculpa, mas aí o Marit aparece e fala que ele quer casar com ela e ameaça ela, falando que se ela não aceitar, ele vai fazer os podres dela. Aqui eu coloquei entre parênteses, acho ok. O importante é que o Eric acaba seguindo ela pra ver o que aconteceu, e eles acabam conversando e entendendo que um realmente gosta do outro, e eles se beijam, mesmo entendendo que eles não podem ficar juntos. A Adeline aí elimina o Ian e planeja terminar a seleção mais cedo para atrapalhar os planos do Merit, e aí ela vai para eliminar o Fox e o Hale. Eu nem lembrava que o Fox existia, mas a gente esquece essa parte. No mesmo dia, ela vai lá falar com o Eric, e eles combinam que eles nunca mais vão poder se ver depois da seleção. O Merit começa a ser visto comprando aliança, isso pressiona a Adeline a decidir o vencedor logo, anunciar o noivado no dia seguinte, beleza, tem isso. A Adeline decide também que ela vai pedir o Kyle em casamento, aí ele muda tudo e ele pede ela. Só que aí, em vez de aceitar, ela entende que se ele ficar com ela, ele não vai poder seguir os planos dele, o sonho dele de ser arquiteto, de todos os planos legais que ele tem pro povo. Aí ela acaba não aceitando e ele insiste que ele desistiria de tudo por ela, mas aí nesse momento ela realmente mostra uma mudança. Ela fala que realmente não, ela expulsa ele do castelo por 10 anos, se não me engano, porque ele realmente não vai poder voltar, não vai ter chance de voltar, e ele vai ter chance, vai poder fazer o que ele sempre quis fazer, o plano dele sempre, desde sempre. A Adeline acaba pedindo o Harry em casamento, mas antes ela encontra com o Eric e eles ficam todos tristes que eles não vão poder se casar. E ela inclusive devolve pro Eric um anel importante que ele tinha dado pra ela bem antes do livro. Eu acho que era da família dele, era bem importante, e era pra ele dar pra mulher que ele ia casar, só que ele acabou dando pra Adeline, e agora ela devolve pra ele. Só que o que acontece é que o Harry acaba percebendo antes do casamento que a Adeline e o Eric, na verdade, são apaixonados. E aí, mesmo amando a Adeline, ele desiste para os dois poderem ser felizes. Cara, justice for Harry. Tadinho, sofreu mais que Jesus aqui, de verdade. Só que aí a Adeline vai perguntar pro pai se ele acha que é uma boa ideia fazer isso. E ele começa a contar das cicatrizes dele, do passado traumático com o pai. Não tem realmente uma serventia muito grande pra história, além de mostrar que na verdade a Lady Bryce, que tá sempre lá, meio que uma conselheira da Adeline mesmo, ela na verdade é meia irmã bastarda do Maxon. Mas a mensagem que tem por trás de todo esse discurso que ele dá é que assim, eu quebrei as regras, então você pode também. Bora. Aí a Adeline sai correndo e ela vai publicamente se declara proeco na frente de todo mundo. E ela acaba aceitando, beleza, bonitinho. E a Adeline também declara que agora a Elia vai ser uma monarquia constitucional. E acabou o livro. Mas aqui a gente também tem 2 epílogos. No primeiro, a Adeline ela começa a falar sobre amor e sobre felizes para sempre, e como ele vem no momento em que você menos espera, é uma coisa muito mais subjetiva dela. E também tem o epílogo bônus, em que a gente tem 6 anos depois, a gente vê a Josie, que é uma chata, se casando com o Caden, finalmente realizando seu sonho de virar princesa, e a gente vê que a Adeline e o Eiko realmente estão casados bonitinhos. Ele já tem uma filha chamada Curto, e a Adeline tá esperando o outro filho. E é isso, essa é a coroa, essa é a ideologia, a herdeira e a coroa, e espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para as opiniões. Vocês voltaram do resumo, estão vendo agora minha opinião. Eu queria começar falando, deixando bem claro, que eu li esse livro em outubro. Eu estou gravando dia 4 de janeiro. Tem 3 meses que eu li, um pouquinho menos de 3 meses. Mas eu não lembro de quase nada. As coisas que eu sei são as que estão na minha opinião, que está escrito aqui. Se eu esqueci de escrever, não existe mais. Porque eu não lembro de quase nada desse livro. E aí uma coisa que eu posso dizer sobre essa série no geral é que ela é bem esquecível, eu não lembro de nada. Mas eu acho que também é por causa da idade que eu li, né? Eu acho que a seleção é um livro pra você ler com 11 anos, não 20. Então, eu sei que não é culpa minha, obviamente, eu não tinha como escolher. Mas acabou atrapalhando. Dessa vez eu não organizei nada, só coloquei na ordem que eu tava lendo. E eu coloquei, tipo, que eu falei, do nada, a Lady Bryce falou pra Adeline pensar em alguém que sempre seria honesta com ela, sabe? Eu não sei se eu não tava prestando atenção, mas eu achei que ela tava falando de romance nessa hora. E aí no capítulo seguinte a Adeline começa a falar da Nina. E eu fiquei... Só que aí depois eu entendi, né, que era pra dama de companhia, infelizmente. Um plot twist no último livro, né, mas tudo bem, infelizmente. Toda a questão do Marit foi uma questão pra mim, é um problema pra mim, porque assim, magicamente a Adeline não faz nada, ela não vai atrás de nada, mas aparece um cara que pode ajudar com ela politicamente. De uma forma, sabendo agora que ele é um traidor, é meio que tipo, olha só, óbvio, né, o cara apareceu do nada, né, então tipo, né, ele tava sendo muito bonzinho, tinha que ter alguma coisa. Mas no começo do livro, quando você tá lendo, você fica tipo, mano, essa menina não vai atrás de nada. A única coisa que ela se importa é com relacionamento, aparentemente. Com da família também, inclusive. Mas assim, né, relacionamentos ela se importa mais. E aí do nada aparece gente que pode ajudar ela com a questão política. Então parece uma coisa muito que ela não merece. Ela levou traição depois. Mas essa parte a gente ignora porque essa anotação foi do começo do livro, então eu não pensava nisso ainda. Que gracinha os irmãos da Adeline indo falar com ela e eles acabando dormindo juntos.
fofos. Lembro disso? Não sei, mas eu acho que não. Outra coisa que me incomodou um pouco e não... Tipo, meio que fez a Adeline voltar na evolução que ela devia estar tendo, é que do nada ela junta um monte de gente pra ela poder ouvir a reclamação das pessoas, só que ela começa a reclamar pra ela mesma, eu acho, não me lembro disso direito, que a galera não tá se importando com ela, sendo que, tipo, mano, você já devia ter entendido, aprendido que você não é a mais importante. Já não basta o Caden, se não me engano, que tem 14 anos, que deu um soco moral nela, falando que ela não é mais importante que ninguém. Tipo, eu achava que as coisas que ela passasse, fossem fazer ela aprender que ela não é melhor que ninguém. Mas aparentemente isso não aconteceu. Ou sei lá, a Kiara Cass, ela só, sei lá, se acostumou a escrever a Adeline assim. Aí foi tipo, vamos fazer ela ser um pouquinho mais egoísta, talvez. Toda a ideia do Maxon e da América abrirem mão da coroa pra eles poderem ter mais tempo juntos faz muito mais sentido do que você pensar que eles vão morrer com 40 anos. Porque assim, né? Então, tipo, a Adeline, ela tem que fazer a seleção e tudo isso mais porque ela vai assumir a coroa. Porque o pai e a mãe vão se aposentar de ser rei e rainha. Então faz muito mais sentido do que achar que eles já vão morrer, então, né? Mas ao mesmo tempo é uma ideia tão idealizada, eu não sei, tipo... É uma série de romance, basicamente. A seleção é uma rom-com com não um painel, mas um pano de fundo de castelo e política e tudo isso mais. Então a gente não pensa muito nisso. Mas os caras do nada vão falar, não, a gente quer passar mais tempo junto, então a gente vai sair. Como se fosse um emprego. Não, tipo... Infelizmente existe. Em sistemas de monarquia que a gente tem até hoje, você não pode renunciar, né? Ou se renunciar vai dar um problemão. Eu acho que pode renunciar, tá? Só um detalhe. Mas dá um problemão, né? E eu imagino que, sabe? E aí do nada eles falaram, não, a gente vai renunciar pra poder passar mais tempo junto. Eu achei estranho. Parece que a Kiara Cass, ela, tipo, deu uma justificativa melhor, sabe? Porque provavelmente os fãs reclamaram de falar que os coitados vão morrer com 40 anos. E aí ela deu essa justificativa também, só que é meio estranha também. Depois a gente tem uma das únicas partes que eu lembrava do vídeo que eu vi do Paulo Hatz mesmo falando sobre o livro, que é que tem um cara que ele tá apaixonado pelo outro cara da seleção, ou por um que trabalha, eu não lembro. Eu não lembro o nome, não lembro o personagem, não lembro nada. Mas aí ele pede pra conseguir, para poder sair. Tem toda uma coisa, se eu não me engano, aí ele fala, não, porque, nossa, que horror, as pessoas vão deixar as outras amarem, nossa, tudo isso. Eu acho engraçado porque, mano... Assim, tem todas as boas intenções do mundo, entenda a Priscilla Kiara Cass por isso. Mas é muito engraçado, porque parece muito uma coisa fora do lugar, muito deslocada. Mas mesmo assim eu não tenho como falar, tipo, nossa, não faça isso. Pelo menos teve, sabe? Apesar de que, né, mas tudo bem. São dois personagens que não fazem diferença na história. Se fosse, sei lá, o Kyle, aí seria interessante, mas não é. Então, né, mas tudo bem. Mas aí também, né, como a gente não pode ter tudo bom, aí ele compara a situação dos dois caras com o dela com o Hale. Eu não sei se é com o Hale, porque agora que eu tô pensando, mas é dela com alguém. Isso é uma comparação é muito ridícula, porque eu não lembro direito, mas ela deve ter falado, tipo, também estamos proibidos de ficar juntos, alguma coisa assim. E tipo... Podia passar o livro sem essa comparação, né? Mas tudo bem. Tem coisas pequenas que eu notei, tipo assim, rabo dessa coroação, né? Deve ter sido 2 páginas, provavelmente, porque, obviamente, a questão política não é mais importante no livro, a gente já entendeu. Ótimo. Que virada forçada do Marriage. Eu lembro, não. Mas agora pensando, eu acho que faz um pouquinho mais sentido, é um pouquinho menos forçado, exatamente pela questão de, tipo, ele apareceu do nada, sabe? Mas não é um tipo de livro que eu vou botar muito pensamento. Eu tô pensando mais sobre ele agora. Então até 2 dias atrás eu tava achando a virada forçada ainda. Então isso é um problema pra mim. Pelo menos é um problema pra mim. Se não é pra você, aí, né? Que pena. Grossa, né? Mas enfim. Aí olha, vem aqui o meu lacre. A Adeline assumir a coroa dos pais depois que eles largaram pra ficar mais tempo um com o outro. É ok. Mas aí ela queria casar com um cara por fora da seleção, não pode. Isso eu achei só muito estranho. Então, mano, é estranho. A gente olha e fala, ignora. Mas, nossa, mano, eu fiquei com ódio nessa hora, porque, mano, uma coisa muito mais complicada, que deveria ser muito mais complexa, ela fez de boa. É uma coisa que devia ser tão simples quanto um casamento, uma coisa tão complicada que, como eles fazem parecer, só ficou muito estranho. Apesar do que eu reclamei, que parecia que a Adeline não tinha desenvolvido muito antes, ela meio que sacrifica o plano perfeito pra poder deixar o Kyle ser livre e fazer o que ele quer, mostra um grande desenvolvimento dela. Porque meio que era o que ela precisava. Ela poderia ficar com o Kyle e fazer o plano certinho, tudo que precisava, mas ela preferiu priorizar a felicidade dele. Isso já demonstra muita evolução que ela teve, apesar dela ainda ser extremamente egoísta. Mas nesse ponto, pelo menos, ela não foi. Do nada, uma infodump dos traumas do Maxon. Não sei porque foi colocado isso, mas a América, eu acho, ela contou tudo que o Maxon passou. Sei lá, eu achei estranho, porque não faz muito sentido. A gente sabe o que aconteceu por causa dos outros livros. E
A Herdeira e a Coroa não parecem um tipo de livro que alguém iria ler só por causa, tipo, porque gostou, sabe? A maioria que leu esses dois provavelmente leu a trilogia da Seleção. E aí se apaixonou e veio ler esses dois. Então as pessoas já sabem o que aconteceu com o Maxon. Então eu não entendi por que colocar isso agora. Eu, sei lá, achei meio estranho. Aqui tem um comentário que eu não sei o que quer dizer, que eu escrevi assim: pelo amor de Deus, tudo isso revelou uma irmã perdida para no final falar para ela se empoderar. Se empoderar, esbocei. Eu não sei quem é essa irmã perdida, não lembro. Eu não lembro de nada de irmã perdida. E eu não sei porque ela se empodera. Mas o que importa é que no final eu coloquei assim: e a Edlin continua achando que ela é a pessoa mais poderosa do reino, meu Deus. Zero evolução, sendo que 2 linhas acima eu falei que ela tinha tido evolução. Então assim, parece que no ponto dela se achar melhor que os pretendentes, pelo menos, ela teve evolução. Mas no ponto dela se achar melhor que os outros, não teve. Porque ela continua se achando. Então parece que a questão dela é muito mais, tipo, se envolver com as pessoas. Se ela se envolve, ela percebe que ela não é melhor. Mas se ela tiver sempre essa visão afastada das pessoas, ela vai achar que ela é melhor que os outros por algum motivo. Isso sou eu teorizando, tirando coisas, né? Porque no livro não tem nada disso. E no final, ela realmente fica com o Eiko. Fez sentido? Não, foi extremamente forçado. Parece muito coisa, sei lá. É um conto de fada quase, que faz bastante sentido, mas pra mim foi muito forçado. Porque meio que veio do nada. Mas tá tudo bem, porque eu gostava dos dois juntos. Eu acho que eu falei no último vídeo que se fosse pra escolher um, eu ia gostar dos dois juntos. Até porque por causa da narrativa ia fazer sentido, porque ele não queria estar lá, nem ela. Então os dois meio que por fora se apaixonam, então eu acho legal. Apesar de ter sido forçado, então eu preferi muito mais isso. E eu escrevi aqui, e se ficasse no final triste, nem ia encaixar com a seleção. O que eu não entendi. Porque eu não lembro. O final era tipo, ela casando com outra pessoa que ela não queria, eu acho. Só que ao mesmo tempo eu não lembro dela, dela tipo, se desapaixonando dos outros. Então, não sei. Mas enfim, Foi, foi esse meu veredito sobre a seleção. E eu dei 2,8 estrelas pra ele, porque, sei lá, tem muitos problemas, mas é divertidinho de ler. Sobre a série da seleção no geral, ela realmente é tudo isso, não é tudo isso assim, mas ela é muito gostosinha de ler, você lê de uma vez, é uma delicinha, sei lá, enfim. O problema realmente é que eu não sou o tipo de pessoa que gosto desse tipo de livro, eu acho, ou só não gostei desse, mas eu também não tá na idade, porque eu acho que eu sou muito mais velha do que o público-alvo, que é um ponto meio que eu li fora da época, e tá tudo bem, de verdade, é só que, né, aconteceu, com 11 anos eu lia, tipo, Querido de Otário e não a Seleção. Eu acho que se você se envolver com a história acaba sendo muito mais cativante pra você. Você vai se interessar muito mais e até talvez deixar passar umas incongruências na história, coisas que são muito forçadas ou que passam que não fazem sentido nenhum. Então, né, eu acho que é tudo a questão de se você é meio que o público-alvo. Porque eu claramente não era. Mas sei lá, mesmo assim eu daria tipo 3 estrelas pra série da seleção no geral. Se tiver filme da Netflix eu vou ver. Mas, olha, voltei. Olha, antes da gente terminar o vídeo, só rapidão, falar que eu provavelmente vou dar uma pausa desse tipo de vídeo, em que eu faço um resumão do livro, depois eu falo minha opinião. Porque eu não sei, acho que não funciona muito pra mim. Eu fiz por 1 ano e pouco, eu acho. E agora que eu tô tendo muito menos tempo pra fazer vídeo, pra ler, pra tudo isso mais, é um roteiro que é um pouquinho mais complicado. E eu não sei se... Não sei, minha memória também não é muito boa, assim, pra fazer resumo. Eu acabo tendo que pegar fontes externas pra me ajudar. Aí eu não sei se é um trabalho muito interessante pra mim. Sei lá, não sei o que me deixa interessante, não sei. Eu gosto muito da minha opinião. Eu não gosto tanto de contar a história, eu não sei. Até porque a minha cabeça, ela é muito bagunçada, então às vezes eu vou... Se eu fosse contar a história do livro inteiro sem escrever o resumo pra vocês, ia ficar uma bagunça. Então dá pra fazer, tipo, do meu jeito. Assim, eu vou continuar fazendo review de livro, eu vou ler séries ainda, tô lendo uma série já. E aí eu trago pra vocês, mas provavelmente vai ser só meio que um resumo mesmo. Não com o final, mas tipo a sinopse, né? Do que é a história e depois minha opinião. Mas, né, eu acho que é esse o final. Não, brincadeira. Talvez algum dia eu volte, faça mais um, sabe? Vai fazendo de vez em quando, não necessariamente uma vez por mês. Não necessariamente, tipo, acaba um, logo em seguida começa o outro. Eu vou fazer mais de boa. Vou tomar uma calma, vou ficar mais calma e aí eu faço. E é isso, mano. Se vocês gostaram, por favor, deem like, se inscrevam. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Meu Twitter, meu Goodreads, eu não sei se é nessa ordem, vão aparecer aqui na tela pra vocês seguirem. Se vocês gostarem de mim, podem ir por lá, que a gente conversa, bate um papo, tudo isso mais. Vocês podem comentar também o que acharam, se vocês acham legal a Edlin terminar com o Eiko. O que são essas coisas que eu não lembro, porque eu não lembro de verdade. A não ser que eu fale no resumo, que é bem provável. E pode compartilhar também com os seus amigos que sejam fãs da seleção. E por hoje é só. Tchau!